Boa tarde a todos. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, em especial o deputado Marcos Mansur, por esta oportunidade. E, em nome da OAB, da Comissão de Direito Previdenciário e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, o qual eu estou coordenando aqui no Estado, nós estamos no debate, no embate contra a reforma da Previdência. E o que eu trago aqui de informação é um aspecto da Previdência Social Rural, em que a proposta apresentada traz um verdadeiro desmonte da Seguridade Social. A proposta apresentada pelo governo esquece totalmente os princípios que norteiam o direito previdenciário, dentre eles o princípio da solidariedade, e traz somente como ênfase o princípio da contributividade, em que vem esmagar, a palavra é essa, esmagar o direito do trabalhador rural. O deputado Marcos Mansur, ele é sabedor desta realidade do campo, ele é conhecedor, e diante disso nós temos certeza que, assim como ele e outras autoridades presentes e que houve agora através da TV Alice, das mídias, que a reforma da Previdência é um desmonte. O destaque que nós trazemos aqui da Previdência Social Rural é o aspecto que mais agride o homem do campo, é o aspecto que mais agride o trabalhador. A Previdência Social Rural, ela foi incluída no ordenamento jurídico já muito tarde. Ela veio apenas em 1988, porque antes, com o Fundo Rural, com a instituição dos sindicatos, a Previdência Social Rural ela era destinada com poucos recursos, mais ligada à área da saúde, e com o valor reduzido do benefício, primeiro 30% e depois 50% do salário mínimo, que veio com a Constituição de 1988 passar a um salário mínimo. O trabalhador rural ele já vem sofrendo muito, e a principal proposta é instituir a contribuição obrigatória para o trabalhador, o homem do campo, e a proposta inicial era de elevar a idade mínima para 65 anos de idade. O homem do campo, batalhador, que fica ali no sol, independente da época do ano, ele tem que ir para a roça, senão ele não consegue sustento, e a proposta era simplesmente elevar a idade mínima, sobre o argumento de que o déficit da Previdência se deve ao trabalhador rural, mas esquece que o déficit da Previdência, ele se deve à DRU, que desvincula 30% das receitas da União para outras finalidades, para pagar juros abusivos, para dar dinheiro a banqueiros, a empresários. A sociedade rejeitou esse projeto. Uma pesquisa da Datafolha, 71% da sociedade civil organizada brasileira é contra a reforma da Previdência nos moldes apresentados. Precisa de reforma? Claro que precisa. Precisa, mas não nos moldes apresentados. Um trabalhador rural, 65 anos, mas agora nós vamos melhorar. Agora vai reduzir a idade, 60 anos o homem, 57 a mulher, mas continua a contribuição obrigatória. Aí agora nós entramos em conflito com o direito tributário, que um dos princípios do direito tributário é o que? O princípio da capacidade contributiva. O trabalhador rural, ele não tem a capacidade contributiva de verter as contribuições para o regime geral da Previdência Social, em que a proposta diz que se até 24 meses, aqui é um destaque da preguiça do nosso Congresso Nacional, da preguiça de legislar, em que a história legislativa do Brasil se dá conta de que o Congresso ele não legislou nas épocas próprias em que a legislação determinou o período.
Aí, só que agora nós vamos trazer um remédio. O governo faz, eu tiro de um lado ou com o outro, trazer um remédio. Se dentro de 24 meses não houver legislação sobre a contribuição do trabalhador rural, o trabalhador rural vai contribuir de forma igualitária ao MEI. Ele vai continuar contribuindo, vai ser 5%, que seja 10%, que seja 15%. O trabalhador rural, ele não tem a capacidade contributiva de verter contribuições, porque o trabalho, ele é sazonal. Se nós não lutarmos contra esse desmonte da Previdência Social, e não é algo partidário, a reforma da Previdência Social é um sonho do governo desde 1998, que veio em 99 com fator previdenciário, não conseguiu em 98 a idade mínima, mas 99 trouxe fator previdenciário, e dali vieram algumas tentativas de desmontar um sistema que foi conseguido, esse status que, diga-se de passagem, como destacado pelo ex-ministro que esteve presente na audiência pública, a pedido do deputado Nunes, aqui nessa casa, ele destacou que o sistema da Seguridade Social no Brasil é o melhor do mundo, é o mais organizado do mundo. E o motivo da reforma, deputado Marcos Mansur, é justamente igualar o Brasil com os países europeus, é igualar. E aqui eu trago uma discussão, por que não a reforma política, a tão dita reforma política, não vai igualar também aos Estados Unidos, não vai igualar também aos países europeus, em que a corrupção tem penalidades mais severas do que no Brasil? Se vamos igualar o sistema previdenciário, vamos igualar também a política, vamos igualar também a saúde, vamos igualar também a educação, vamos igualar também a segurança pública, e não apenas a Previdência Social, e não apenas sacrificar aquele trabalhador. A Previdência Social agora ela vai ser deficitária. Com esse modelo de Previdência, ela vai ser deficitária, ela não é deficitária. Os estudos da Anfip, os estudos da OAB, o IBDP e outras instituições empenhadas nisso demonstram que a Seguridade Social ela é superavitária e coloca a culpa no mais fraco. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E está arrebentando hoje para o trabalhador rural. Então eu trago aqui a consciência dos senhores, esse massacre aos trabalhadores rurais, esse massacre aos idosos, em que a alteração também do benefício assistencial vai vir para massacrar os idosos, aqueles que realmente necessitam. E eu trago uma realidade para os senhores, autoridades, representações partidárias, que levem esse assunto aos seus deputados federais, aqueles que detêm o poder do voto. Levem esse assunto, porque isso é sério. 70% da sociedade já rejeitou. E será que a cidade, será que o meio urbano, deputado Nunes, será que tem condições de receber milhões de trabalhadores rurais sem capacidade contributiva e sem estudo técnico para assumir uma função no meio urbano? Será que os nossos municípios têm as condições? Sendo que a economia do Espírito Santo, 600 milhões de reais são injetados somente na área rural. E será que o município vai ter essa condição? Porque o trabalhador rural ele não vai ter capacidade contributiva. O trabalhador, isso vai resultar o quê? Num êxodo rural. As pessoas vão vir para a cidade, vai aumentar o desemprego, aí agora a reforma trabalhista já ampara também o desemprego, agora pode o trabalho intermitente, agora tem as formas de trabalho. Então, esse modelo ele não se sustenta. Ele não se sustenta e a Previdência Social ela vai se tornar deficitária. E agora, posteriormente, vai vir a reforma tributária, vai mexer no PIS, vai mexer na COFINS, vai mexer nas contribuições. Aí, a fonte de custeio da Previdência Social vai ter um buraco em que ela vai se tornar realmente deficitária. Então, o argumento do governo ele vai estar certo, é deficitária, porque a reforma pretendida está caminhando para esse resultado. E nós da OAB,
o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e contamos também com as autoridades aqui presentes, aquele que nos ouve, aquele que é sabedor deste assunto. Nós não podemos admitir um retrocesso social. Eu trago aqui a memória dos senhores que o trabalhador rural, em 1964, ele só conseguia atingir a sua aposentadoria por velhice aos 65 anos. E assim mesmo na proporção de 30% do salário. E agora, o modelo da proposta é justamente retroceder o que é vedado pela própria Constituição, o retrocesso social. A mudança, ela não pode trazer um retrocesso social, e é o que a mudança está trazendo. A mudança na pensão por morte está voltando lá à década de 80, de 90, em que a pensão por morte era concedida 50%, 10% para cada dependente, e o valor não retornava na sua integralidade quando o dependente menor atingia sua maioridade. Essa PEC, mesmo com o novo relatório, ela traz um verdadeiro retrocesso social para o direito previdenciário e para todos nós brasileiros que vamos depender um dia da Previdência Social, e dependemos sempre. Então, eu chamo os senhores, eu convido os senhores a essa luta, a luta contra a reforma. Não vamos admitir esse retrocesso. Não a PEC 287. Levem isso ao conhecimento dos seus deputados federais, daqueles que estão inclinados a votar a favor dessa reforma, de que isso vai resultar nas urnas ano que vem. Eu sou advogado de sindicato, e todas as entidades que nós representamos, nós estamos empenhados em divulgar cada rosto, cada partido que votar a favor da reforma da Previdência. Nós estamos empenhados a isso, e isso vai resultar nas urnas. E vamos ter o mínimo de discernimento. Essa reforma vai prejudicar o seu filho, vai prejudicar os seus pais. Deputado Marcos Mansur, que tem uma base familiar rural, sabe muito bem disso que nós estamos falando. Deputado Nunes também, que é conhecedor dessa realidade do campo, sabe muito bem disso que nós estamos falando. E todos vocês sabem de que o regime de economia familiar, como a deputada Luzia Toledo falou aqui nesse plenário, que o regime de economia familiar é a principal fonte de sustento de muitos municípios. A merenda escolar vai sofrer redução com esse desmonte da Seguridade Social. Então, estejamos atentos, e eu convido a todos os senhores a lutar pela dignidade, a lutar pela nossa pátria, a lutar pelo direito previdenciário, a lutar pelos direitos sociais, a lutar por todos nós. O povo luta pelo povo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, e que possamos refletir, e o convite está feito, todos à luta contra a reforma da Previdência. Muito obrigado, todos uma boa tarde. Quero agradecer ao senhor Valber, ao doutor Valber Cruz, por esta brilhante participação e explanação acerca deste momento que nós estamos vivendo, de tamanha importância no nosso Brasil em relação a esta reforma previdenciária. Quero parabenizar pela lucidez e pela maneira esclarecedora com que o senhor trouxe para nós este tema, e enfocando principalmente o homem do campo, a situação do morador do campo e as consequências sociais, os impactos sociais, que nós não podemos calcular agora, mas que com certeza será algo assim extremamente significativo no sentido negativo para as áreas urbanas, caso realmente venha a acontecer desta forma aí. Então eu quero parabenizar a OAB, parabenizar lá, vocês têm uma comissão, não é isso, de direitos previdenciário. Parabéns pela maneira corajosa, e vocês estão no lugar certo aqui na Casa de Leis. Tenho certeza
que nós estamos aqui ao vivo e nós estamos também com isso, material disponibilizado. Eu quero depois disponibilizar esse material para que vocês possam espalhar e divulgar. Eu quero passar a matriz para vocês depois, tá? E dizer que essa casa está sempre aberta, a OAB, para que vocês possam, em temas pertinentes e importantes como estes, vir aqui para poder fazer a participação e os esclarecimentos de vocês. Deputado Nunes quer fazer uma manifestação, depois o deputado Gilcinho. Bem rapidinho. Primeiro, mais uma vez, parabenizar o doutor Valber pela explanação. Nós já tivemos a oportunidade de ver a explanação do doutor Valber aqui no dia 27 de abril. Nós tivemos aqui uma audiência pública, inclusive com a presença do ex-ministro da Previdência, e na oportunidade foi dito o prejuízo imenso que essa reforma, não só a reforma previdenciária, mas também a reforma trabalhista, vem causar na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí, com relação à reforma da Previdência, sem sombra de dúvida, os trabalhadores que vão ser mais impactados, não tenha dúvida, vai ser o homem do campo, que tem já percebido o quanto que esses trabalhadores vão sofrer, até por conta da quantidade de tempo que eles vão ter que trabalhar para poder se aposentar e ainda por cima ter que contribuir um tempo bem maior. Então, sem sombra de dúvida, vai ter muito trabalhador que vai morrer e não vai conseguir receber sua aposentadoria. Uma outra coisa que o doutor Valber falou, para se ter uma ideia sobre os ataques que estão sendo feitos, aqueles que de fato a gente poderia ter um olhar bem especial, que é aquele que leva o alimento para a casa de todos nós, que 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar, e é esses que vão mais sofrer. Está tramitando agora no Congresso Nacional um projeto específico na área trabalhista para esses trabalhadores. Ou seja, esses trabalhadores vão ter que trabalhar agora a troco de comida e casa. Olha só o absurdo que estão pensando em fazer a esse que de fato deveria ter o nosso respeito e principalmente um olhar especial de todos nós. Então, assim, quero aqui manifestar o repúdio contra essa reforma, principalmente a reforma da Previdência, e dizer que o que depender da gente, no sentido de ajudar a sensibilizar esses deputados federais nossos, para que possa votar contra essa reforma, que quando a gente fala em reforma, a primeira coisa que vem em mente é para coisa boa. Quando a gente fala, vamos fazer uma reforma na nossa casa, a gente pensa que essa reforma vai trazer algum benefício, alguma coisa mais bonita. Na mesma forma, quando a gente fala em reformar um carro, também é a mesma coisa, mas com certeza essa reforma vai trazer um prejuízo imenso para todos os trabalhadores e para todas as trabalhadoras, em especial aos trabalhadores do campo. Obrigado. Muito bem. Deputado Gilcinho. Presidente, eu quero agradecer ao doutor Valber pelo esclarecimento em relação à PEC para aqueles que estão nos assistindo na TV Assembleia, para os que aqui se encontram, que o deputado Nunes bem colocou, os trabalhadores rurais serão muito prejudicados. Mas essa PEC é tão draconiana, que ela vem ferir direitos adquiridos de quase todos os servidores públicos do Brasil. Quase todos os servidores públicos vão perder seus direitos adquiridos. E nós tivemos recentemente em Brasília, junto com o senador Magno Malta, com a bancada federal, e nós solicitamos que votem contra. Mas o rolo compressor do presidente Michel Temer está passando. Aqueles que estão indo contrário ao entendimento dessa PEC, eles estão tendo seus carros retirados, emendas não recepcionadas, eles estão passando por dias terríveis, mas não podem sucumbir diante dessa imperatividade, que essa questão de imperar. O Temer se aposentou aos 55 anos, recebe o seu salário de procurador
e hoje recebe como presidente da República, não tem um tostão de despesa e, no entanto, quer passar esta emenda sem conversar com os segmentos, sem conversar com os representantes dos segmentos, e preferem tratorar do que dialogar. Se dialogasse, talvez chegasse a um consenso. A gente sabe que a reforma é necessária. O deputado Nunes foi muito feliz que, quando se fala em reformar, é reformar para melhorar, mas muito pelo contrário, vai melhorar para eles fazerem o quê? Malversação da verba pública, como estão fazendo, como foi bem colocado. 30% da arrecadação vai exatamente para quê? Para pagar juros, e os principais devedores são os banqueiros, são os principais devedores do país. Bradesco, e inclusive essas companhias telefônicas que tem por aí, e são isentos, tem anistia de tudo isso. Então nós não podemos deixar de cobrar aos nossos representantes na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, os nossos deputados e senadores, e de que eles votem contrário a essa PEC 287, porque ela só vem a prejudicar os trabalhadores. E quando eu falo os trabalhadores, eu falo os trabalhadores de um modo geral, de todos os segmentos, e principalmente aquele, como disse o deputado Nunes, que traz o alimento para nossos lares. Esses serão os mais prejudicados. Mas nós estão querendo tirar a questão do risco de vida da função policial. Risco de vida da função policial. Eles estão querendo retirar outros direitos adquiridos, e que nós não podemos deixar que isso passe. E, mais uma vez, parabéns, doutor Valber, parabéns, pastor Marco Mansur, por ter feito esse requerimento e apresentando o doutor Valber para fazer essa explanação, porque nós precisamos de mostrar para a sociedade capixaba, precisamos de mostrar para a sociedade brasileira, eles é que estão errados, eles não fizeram o dever de casa e agora estão querendo cobrar uma conta muito alta do servidor e da população capixaba e do trabalhador. Muito obrigado. Deputado Padre Honório, para a gente poder encerrar essa presidente. fase. Cumprimentar o doutor Valber. Primeiro foi o congelamento, por 20 anos. E quem vai perder com esse congelamento são as políticas públicas, os mais pobres. A terceirização. Quem vai perder também é o funcionalismo público e a população. Agora, o desmonte da Previdência. Quem vai perder são os mais pobres. Todo mundo sabe disso. Mas isso já fazia parte do pacote de mais ou menos um ano atrás, quando o capital patrocinou o impeachment. E nós sabemos que muitas outras ações que prejudiquem os pequenos vão acontecer. Então, cabe os nossos parlamentares, senadores, ter uma fala e ter uma prática. E a prática seria dizer não a essas reformas que vão prejudicar principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Bem, Padre Honório, queremos assim agradecer a participação do Dr. Robson, tá? Do Dr. Valber, perdão, e agradecer a todos os senhores e senhoras e dizer novamente, esta casa está aberta, viu, Dr. Valber? A OAB, para todos os temas que forem pertinentes e importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado pela participação do senhor.